Fala pessoal do canal Extremidade Tricolor. Vamos para mais um quadro de zero ao extremo. Agora falando dos maiores técnicos do Fluminense. Segunda edição desse vídeo e a gente adora essas brincadeirinhas, que é o terceiro vídeo que a gente está gravando hoje, no dia 23 de março de 2025, às 11h13 da noite. E antes de mais nada, peço para você para curtir, para se inscrever no canal, comentar e depois, né, no final, dar sua opinião aqui, o que você concordou, o que discordou. E vamos lá pro Vamos lá para essa lista aqui. Tem os nomes Só uma que... coisa que eu tô vendo a live do qual que é a do Anarquia, eu tô recebendo aqui o Arthur digitando e eu que tô recebendo aqui. Mas, enfim, vamos concentrar aqui. Vamos lá. A lista... Oh, não, põe esse por último. Não, você estava falando... Você estava falando no outro vídeo para a gente ir do mais recente para os mais antigos, então... Poxa, mas de técnico só tem... Não, tem que... A maioria aí tá quase aposentado. Tem uns aqui que já partiram dessa para melhor, tem outros que já estão aposentados. É porque o Diniz vai dar muita polêmica. Ele tá muito recente. Pela polêmica, segura ele para o último aqui. Bom, gostei. Mas vamos lá, lista aqui. Mano Menezes, Oswaldo de Oliveira, Roger Machado, Abelão, Muricy Ramalho, Renato Gaúcho, Cuca, Valdir Espinosa, Carlos Alberto Parreira, Joel Santana. Caramba, esse daqui é quem, meu Deus? Eu peguei o nome desse cara agora e hoje já deu branco. Mas enfim, Zagallo, Tele... É o Zezé Moreira? É isso mesmo, Zezé Moreira, valeu. Aí Nelsinho Rosa e Fernando Diniz. Caramba, que vergonha. Eu fiz a lista, aqui deu branco nesse nome. Quem que é esse antes do Diniz? Nelsinho Rosa. Não sei quem é, não. A gente dá uma pesquisada aqui quando for falar dele. É até bom ele ficar por último aqui antes do Diniz. Mas vamos lá. Em que nota encaixamos o senhor Mano Menezes? Cara, para começar, já que vai começar, cara, pelo abismo que a gente tava, dá pra pôr ele no 5. Porque o abismo que a gente tava pro ano passado, cara, ele tirou, como se diz, ele salvou o Diniz. E eu não vou pôr mais, porque a raiva que eu também tô agora. Cara, eu tô olhando aqui. Ele colocou a gente na Sula, né, cara? Coisa que até que a gente nem imaginava. Ei, eu só digo uma coisa, a gente vai ter dificuldade para fazer essas notas mais baixas aqui, viu? Sim. Sim, vai algumas injustiças. Imagina lá dos ídolos, imagina aqui. Mas eu concordo com tu, é um cara... Cara, vamos lá. Mano Menezes, eu nunca fui um trabalho dele, canto nenhum. É um cara que ele tá meio que fazendo uma espécie de ferrolho, não é nem um jogo reativo, é um ferrolho mesmo, é tipo todos atrás, só que tem uma dificuldade uma dificuldade muito grande do contra-ataque, que é um contra-ataque muito lento, muito devagar, e ele tem jogadores rápidos que ele pode usar para um contra-ataque mais eficiente, só que isso daqui eu amenizo até um pouquinho por lado dele, porque isso eu tenho certeza que é muito resquício do trabalho do Diniz ainda. Não, e a gente quase não pôde contratar, né? Depois foi aquela janela finalzinho lá para encaixar alguns, então mas quebrou o galho ano passado, que ano passado todo mundo achou que a gente ia cair, né? Para o cenário de momento é 5. Só que se ele continuar do jeito que está, da forma muito instável que ele está, tem muita margem para a gente fazer um vídeo desse no final do ano de novo e ele cair dessa nota. Mas hoje tá uma nota 5.
Cara, Oswaldo de Oliveira, para mim, a não ser que você tenha argumentos para me convencer dos mais antigos, Oswaldo, para mim, é o Zé. Deixa eu ver aí. Sim. Sim, porque não ganhou título. Não, ele e o Roger, cara. O Zé é ele ou o Roger. E eu acho que é mais o Roger, sabia? O trabalho dele, a primeira passagem dele pelo Fluminense, não sei se foi 2001 ou 2002, foi muito boa. Meio que Cara, reergueu. eu tô levando pelo macro a forma com que ele saiu na O última passagem. 2006, a última passagem dele foi tipo assim, estragou muito, cara. O Roger levou a gente pra uma quarta de final de Libertadores, tranco e barranco, né? Com aquele time horrível, com toda a ruindade também técnica dele. Ele melhorou até agora no Inter, deu uma melhorada. Pra mim, Cara, é o Roger. 0 e 1 é ele. Eu vou falar, o 0 e 1 é esses dois aí. Pra mim, Oswaldo, pelo que foi a última passagem, Oswaldo na zero, porque não tem nada que eu possa dizer. Ah, teve isso de ruim, só que ele compensou outra coisa. Realmente não tem. É uma história que foi muito mal contada a demissão dele, só que foi feia do mesmo jeito. Independente do que for a verdade, foi muito feia a forma com que ele saiu. E o Roger, tá. Ele foi o cara que levou aos trancos e barrancos para as quartas de final da Libertadores, só que num todo também o trabalho não foi bom. Só que entre ele e o Oswaldo, para mim, o Roger está à frente do Oswaldo. Pode ser. Que pra mim é isso, ele 1. A, a Bel é 9. Cara, Tem jeito. Que tem um ele, carioca. ele poderia até ser 10, mas é porque o Não, 10. 10 Não, assim, não tem. ele. Pra mim, o maior é o que a gente vai pôr, mas é aquela. Se fosse só em número de títulos, era ele. Cara, Mas é 9. para mim, não tem. O Abel não ocuparia o zero pela Copa do Brasil que perdeu para o Paulista de Jundiaí. O 10, né? O 10, desculpa. Pode ser também. É. Mas é 9. Pra mim, o segundo maior técnico para mim é o Abel. Eu vou antecipar até a discussão, porque isso aqui é uma discussão que vai ser unânime aqui da gente. Parreira foi um cara que ganhou 84 pelo Fluminense, já é grande o suficiente para estar ocupando o lugar que está. Só que em 99 ele volta. Não, ele era preparador físico, ele era preparador em 70. Os brasileiros do Flu. Aí ele ganhou 84, ele foi tetracampeão pela seleção brasileira. Ele não tinha obrigação nenhuma de voltar, voltou, comprou a briga e foi campeão nacional pelo Fluminense. Não tem como ele não ser o 10. Exatamente, não, o que ele fez em 99 é por amor. Por amor. Então, por exemplo, se fosse por amor o Abel e tivesse conseguido, beleza, seria ele. É aquilo. Quem foi o técnico nosso no buraco? Esse vai merecer meu 10. Exato. Se fosse o Abel, seria o Abel, mas como foi o Parreira, e o Parreira era gigante, muito maior mundialmente, que era tetracampeão ainda tem esse, né, esse asterisco. Era o cara, Muricy Ramalho que depois foi campeão. Depois foi técnico da seleção brasileira na Copa 2006 novamente, então para ver que ele ainda tinha muita gordura para queimar. Muricy é um cara que vai gerar um debate bom aqui. Vamos lá. Se for colocar na balança ele e Abel, beleza. Os dois ganharam brasileiro. Abaixo do Mano ele não pode ficar, não. Então pode subir aí. Não, ele não fica abaixo do Mano, não. Muricy no mínimo nota 8 aí. Concordo. É porque ele saiu com aquela. Ó, ele veio numa época, ganhou o brasileiro. E ele era tricampeão brasileiro, né? Exato. Pelo São Paulo. Daquela forma meio conturbada, mas acabou não indo para a seleção, que foi bom pra gente. Só que a forma depois também que ele saiu foi muito ruim. Então é aquele 8 ou 7. Então, vamos lá. Na balança aqui, ele e Abel tem brasileiro. Mas o Abel tem a questão toda dele no Fluminense. Ele é um do Brasil que isso conta negativamente para o Abel. E ponto positivo para o Muricy. Ele não conta com o Abel.
Você tem que ver que ele com o Renato. Calma. Vamos lá. E tem um ponto muito positivo para o Muricy, o que faz ele, no mínimo, ser uma nota 8. Ele recusou a seleção brasileira para permanecer no Fluminense. É porque tem aquela do contrato, né? Ele tinha contrato, né? Ele meio que foi forçado a aceitar, Dorival, recusar. não. Dorival tinha contrato com o São Paulo e foi para a seleção. Não, o Muricy, eu gosto do jeito dele. E pelo menos é verdadeiro. Muricy é no mínimo 8, 8. E só não fica junto com o Abel por conta da forma com que foi a saída dele início de 2011. Pra ver o tanto que é. Ele saiu pro Fluminense, foi pro Santos, foi campeão da Libertadores. Exatamente. Bicho, Muricy, Onde ele ia ganhar. dos técnicos brasileiros, ele facilmente tem debate para ser um dos maiores técnicos brasileiros da história, pô. É porque aquela época, porque a época do Vanderlei também, ele ganhava muito brasileiro lá atrás. Nem tá aqui. Até facilmente tá numa discussão para ser um dos maiores técnicos brasileiros da história. Fácil. Concordo. O problema dele foi só. Esse foi, acho que às vezes, o probleminha dele, né? Não ter ido pra seleção. Cara, vamos lá. Renato Portaluppi. Pra mim, ele não tá abaixo do Muricy, não. Pra mim é mesmo nível. Pra mim é 8. Porque ele começou em 2003, a gente tava ruim. Cara, não, calma. Não, aí a gente ganhou a Copa do Brasil, fez uma Libertadores excelente. Se for contar o que ele é oficialmente como técnico após a aposentadoria dele, o jogador, para mim ele estaria abaixo do Muricy. Calma, deixa eu falar. O que tá contando para mim, e eu acho que ele vai ser o único que vai ficar na mesma prateleira de outro técnico aqui, até pela quantidade que tem, que é uma quantidade baixa. O que tá contando positivamente para ele ficar junto com o Muricy é lá atrás de 96, quando ele assumiu a bronca de ser técnico e jogador. Ao mesmo tempo. Não é nem isso, porque Não, cara. 2007, a gente só ganhava Carioca. Com a Copa do Brasil, e foi o gás para a Libertadores que a gente fez. Cara, que ela resgatou muita coisa. As festas bonitas no Maracanã. Não, só que você tem que lembrar que muito da derrota da Libertadores de 2008 passa por insistência do Renato em caras que causou problema em não ficar sem jogar. Para mim, poupar esse é o problema que a gente vai ter com o último lá também. Não, para mim o que vai ser o que vai tornar o único na mesma prateleira aqui o Renato é essa questão de 96, que ele assumiu a bronca na merda. E inclusive queria ele de volta agora. O Renato poderia facilmente subir uma nota aqui, só que como tem poucos nomes eu não vou nem propor isso. Não, por agora não. Cuca, eu vou falar a verdade, cara. Ele ficou muito pouco, mas é 6 ou 7, cara. O que ele fez em 2009 valeu o título de 2010, né? Exatamente. É aquele trem, a gente pôs 5 pro Mano, o dele foi muito mais difícil, com menos tempo, que nos deu um título. Não nos deu Sul-Americana por pouco também. Cara, a gente teve a Sul-Americana, ainda ganhamos 2010. Eu vou usar um exemplo muito bom para fazer um paralelo em relação a Muricy e Cuca aqui. Lá atrás, o técnico da Holanda de 74, o Mitchell, ele foi que deu o pontapé inicial para o trabalho do Cruyff mais na frente e do próprio Guardiola, que vai até hoje. O título de 2010, que deu o pontapé inicial. Quer dizer, vamos lá. É o título de 2010 e o que veio para frente. Quem deu o pontapé inicial para mim foi o Cuca naquela arrancada. Sim, e quase é sul-americano. Mesmo tendo sido pouco tempo, ele 2009 foi suficiente para colocar ele numa nota 7 aqui. Concordo. Se ele tivesse ficado mais, poderia estar no 8 aqui junto com o Renato e com o Muricy, mas um 7 está de bom tamanho para ele. O Valdir Espinosa, eu acho que tu tem mais para falar dele do que eu. Vou falar. Assim, ele foi bom lá em 2001, tudo. Ele vai acabar sendo o 2.
mais pelas opções, porque nenhum desses outros aí encaixa nessa nota. Nem o Nelsinho Rosa. Nelsinho Rosa acho que foi campeão 71 e 73, ou 71, 73 como técnico. Então, ele tem 2 carioca. Como que eu vou pôr um cara que não tem título acima dos outros aí? O Zagallo tem um Joel, Zezé Moreira, não tem jeito. Acabar sendo 2. Mas eu gostei. Na época do período que ele foi técnico, foi um bom técnico. Porque a gente teve muito tempo. No Brasileiro foi 2001, a gente perdeu a semifinal pro Atlético, que era só um jogo. A gente perdeu do Furacão lá de 3-2. Tomou um gol no finalzinho, mas fez uma boa campanha. Só que não teve título, né? Então é por 2. Cara, Papai Joel não pode ficar abaixo do Mano, não. Então vai ter que descer o Mano. Ou Diz põe aí ele os títulos 6. do Joel. Joel é 95. É 95. Pelo Fluminense é 95. Do gol de barriga, Gol de né? barriga, é. Cara, que gol de barriga é diferenciado, né? É um dos maiores carioca, então. Cara, eu acho que o gol de. Calma, eu acho que o gol de barriga é mais diferenciado pro lado do Renato do que pro lado do Joel. Sim, mas ele era o técnico, né? Você põe ele abaixo do Mano. Cara. 95 a gente tava foda, o time não tinha dinheiro, não, ué. Ele que montou o time, ele que montava a retranquinha do Fluminense não levar gol, ué. Querendo ou não, aí. Vai falar que não. Papai Joel foi técnico de Copa do Mundo, né? Pela África do Sul, então. Cara, Tem essa do história. Joel, essa aí do Joel me pegou. Que, beleza, ganhou 95, só que 95, pelo menos no argumento que tu tentou usar aí, 95 é muito mais diferencial para o Renato como jogador do que para o Joel. Mas ele que montou o time, cara. Se ele não montasse o time, a gente não conseguia ganhar, ué. Tá justo. Desce o Mano para 4, coloca o Joel na 5. Justo. Acho que o mais difícil de opinar aí é o Zezé Moreira, cara. Porque eu não. Deixa eu ver aqui. Foi de 50. Não, ele treinou o Fluminense várias vezes, né? Foi por isso que eu coloquei ele na lista. Só que eu, assim, eu não. Ele foi no Flamengo. Ah, não, como jogador. Como Deixa eu ver, treinador. Zezé Botafogo. Ele também Moreira. é quase um Joel da vida. Treinou quase todo mundo. Não, ele treinou o Flamengo, não. Treinou o Botafogo, Fluminense, o Vasco, Deixa eu São ver Paulo. aqui. O Zezé, Fluminense foi o que ele mais ganhou título, né, cara? O Carioca de 51 a 59. A Taça Madalena lá de 51, que era um Fla-Flu. ele ganhou. A Copa Rio de 52, né, cara? Eles têm um peso. Ele era o técnico, tá? Eu já ia dizer, vamos considerar oficial, 51, 59, 52 os títulos dele. O restante do torneio amistoso a gente não conta. 52 não dá pra ignorar, não, cara. 52, se for falar que é o Mundial, é o Mundial. Então, ele tem como ficar abaixo do Cuca. Eu colocaria Zé Moreira nível Muricy. Cara, década de 50, cara. A gente não, infelizmente, não tinha nem existia Libertadores, né? A gente arruma uma bronca aqui. Tá. Deixa eu ver quantos tem. Tem mais 5. Não, Tá. Dá pra colocar o Zezé na 5, porque aí. Tá, dá, não. tá Depois a justo. gente. É porque eu acho que vai descer o Cuca. É perigoso descer o Ó, Cuca pra pôr o Diniz. tem duas notas sem ninguém aqui para 4 caras. Deixa eu ver. O Zagallo acho que só ganhou 71, porque ele jogou pouco pelo Fluminense. Ele foi pouco tempo. Mas é um carioca diferenciado. É um carioca com o time do Botafogo, era seleção brasileira inteira. Quase campeão, a gente ganha no finalzinho. Então, Eu acho que o é um Titã até carioca. fez É vídeo um desse carioca, é um carioca. carioca. A gente, do jeito que fala de 95, eles falam de 71, aquela geração. Então, é diferenciado. Deixa eu ver. No Fluminense, ele só treinou 71, 72. Foi isso mesmo, quer ver? Como treinador. E pra mim é um dos maiores de todos os tempos, né? O cara não tem 4 Cara, Copas do Mundo à toa.
Cara, pra mim, vai descer Mano, desce Joel e coloca o Zagallo aqui na 5. Zagallo em quinto. Uhum. Por causa do tempo. O que eu tô Exatamente. pensando, Diniz, apesar dos pesares, não vai ficar abaixo de 6. No mínimo, uma nota 6 aqui pra ele. Não, deixa eu ver. Põe o Nelson em 4 e sobe o Zagallo. Apesar de do ter dois, eu acho que o título dele é mais especial. O Nelson Rosa ganhou o quê? Foi dois carioca, acho que 73. Peraí. Uai, peraí. Só 73. dois cariocas, 80 e 85. A 80? 80 e 85. Então ele treinou Não, a época é da o máquina. Galaxy. O Galaxy. Não, 80? E Foi, 85? Ah, foi o carioca que o 80 foi o carioca que o Edinho fez o gol de falta lá contra o Vasco. foi. Foi o gol do Edinho, do título da música João de Deus. Para mim o Nelson fica acima do Zagallo. Então. Pode ser porque foi dois, mas. O outro é tri, Vamos né, lá. cara? É duas Vamos coisas lá. importantes. Tele. Tele e Fernando Diniz. Tele como treinador do Flu. Que o Tele era gênio, era gênio. No futebol, como o cara era fera. Tanto como jogador como técnico. Ele treinou o Fluminense em duas ocasiões, né? Tele no Fluminense ganhou, como técnico, no caso, ganhou um campeonato carioca. Taça Guanabara nem conta. Foi Ele o ganhou. carioca. Peraí que eu não tô 69. vendo. 69. Não, então. Não, como técnico, então. Ele tá abaixo do Zagallo. Aí. Eu colocaria mesmo nível aqui do Zagallo. Pode pôr, então. Se tem vaga, pode pôr junto. Mas é um dos. Agora, Porque o Tele é um dos maiores técnicos da agora história, né? é um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro, só que não tem Aham. como. Sim, não é. No Ele não. Fluminense ele foi muito maior como jogador do que como treinador. Porque que ele tem assim, ele como, por exemplo, para mim é o maior do São Paulo. Exatamente. Se for. Não. Se fosse no Eu, São Paulo, fica sendo o segundo maior do São Paulo por conta do Muricy. cara, ele ganhou duas, cara. Duas Libertadores do Mundial jogando bonito. Era Barcelona e Milan, cara. Ele ganhou dois mundiais do Milan. Milan e Barcelona com o Stoichkov. Mas enfim, a discussão aqui Não, não assim, é. seria legal mesmo assim, você pôs um número a mais, tipo assim, brasileiro, mas ele conseguiu dois brasileiros, dois Libertadores e dois. Ainda tem essa Recopa. Que ele ganhou, acho que uma. Mas vamos lá, vamos focar aqui, já que falta só o digníssimo, Fernando Diniz. Eu tenho mais Ah, coisa para falar, eu tenho mais coisa para falar desse cidadão, então começa aí. não, eu tomei raiva dele, então pra mim é 7. Porque ele fez uma Libertadores. Eu não queria a chegada dele quando ele chegou, tudo. Mas é aquela, conquistou, né? Foi jogando bonito, quem não quer? Eu quero que o Fluminense ganhe. Eu não sou anti nenhum jogador, nenhum treinador que é fazendo um bom trabalho. E conquistou a gente em 2022 jogando diferente. Aí em 2023 veio o título, então como que você não vai amar a pessoa, poxa? Ganhou a Recopa, com planejamento desastroso, a gente ganhou a Recopa, só que beleza, eu achei que ia normalizar, mas foi afundando, cara. Aí ia destruir tudo se a gente tivesse caído. Graças a Deus não aconteceu. Pra mim é Sinceramente, 7 ou 8. para mim, se E o Fluminense cair ano passado, ele ficaria abaixo do Joel aqui. não, porque rebaixamento pra mim é pior do que a glória. Tipo assim, é mais fundo do que a glória do Vamos título. lá. Fernando Diniz foi treinador do Fluminense. Vou considerar a primeira passagem 19, 22, 23 e um pedaço de 24. 2019, Fluminense na merda, brigando para não cair. Acho que fazia uns 3 anos seguidos que a gente tava brigando para não cair. Fernando Diniz chega. Acho que o Fernando Diniz chegou com o Pedro, com a Bade ainda no comando. Beleza.
fez um início de carioca decente, mas não sustentou porque a qualidade técnica do time era fraquíssima. Beleza. Aí um brasileiro tão ruim quanto, tanto é que ele foi demitido, eu acho que devia estar em 19º. Foi tão ruim quanto o 2024 dele. A época que ele foi demitido lá no Fluminense 2019. Chegou 22. Um time que jogava bonito, um time que encaixou, e inclusive dos 3 últimos anos da passagem dele pelo Fluminense, 2022 para mim foi o que jogou melhor. Acho que para muita gente também é o que jogou melhor. 23. Conquistou Libertadores, conquistou Carioca, o time estava encaixadíssimo. E aqui, a história que todo mundo já sabe. 2024 tive um problema. Um time que se encaixou numa arrogância gigantesca por ter ganhado a Libertadores. O Fernando Diniz principalmente, é um cara que não estava sabendo entrar num debate simples. Ele tinha um negócio de uma síndrome de perseguição gigante, que tudo que era questionado ele pegava uma sem necessidade, achava que tudo era meio que uma tentativa de sabotar, quando o próprio se sabotou. Aquela pergunta dele, fala assim, você não faria essa pergunta se tivesse ganhado. Lógico que não, cara, aquilo lá me irritava de um tanto. É aquilo, pô. Se tivesse ganhado, a história seria outra, logo a análise seria outra, pô. Isso é uma coisa meio que óbvia. Isso eu acho que eu falei, te respondi, dei essa resposta para tu até no outro vídeo que a gente tava gravando. Cara, ele fica no 7. Não tem como colocar ele junto com o Nelson Rosa, e não tem como ele, para mim, principalmente pelo 2024, ele já caiu uma posição, para mim tá junto com o Cuca. Porque na verdade o que virou 2010, 11, 12, o Cuca tem importância. Mas vamos lá. Oswaldo na 0, Roger na 1, Valdir Espinosa na 2, Mano Menezes na 3, Joel na 4, Zagallo e Tele na 5, Nelson Rosa na 6, Cuca e Fernando Diniz na 7, Muricy, Renato Gaúcho e Zé Moreira na 8, Abelão na 9 e Carlos Alberto Parreira na 10. Não, isso aí. Próximo vídeo que a gente fizer de maiores técnicos. Não, próximo vídeo que a gente fizer de maiores técnicos tem que tirar o Parreira, porque aí perde a graça. Não, alguns dá pra. Tem que pôr um extremo. Na verdade, a gente podia criar o extremo, entendeu? O 10, a gente cria o extremo. Extremidade é o tipo como se fosse um 11. Como a gente se baseia no da TNT, então, que assim, o pessoal da TNT tirou para ele todas as discussões, porque ele sempre vai ser o 10. Então, a gente podia criar um nível extremidade. Fica de ideia para o próximo vídeo que a gente for gravar. Mas enfim, fechou. Mais um. Então, pessoal, isso aí. Comente aí abaixo o que você achou, o que você discordou, quem que a gente errou na nota, se vocês concordam ou não. Então, inscreva no canal, curta e saudações tricolores.